Quem são os anjos presos no rio Eufrates? A verdade que a Bíblia revela. O Apocalipse revela algo que quase ninguém entende. Existem 4 anjos aprisionados em um lugar específico da Terra. E quando forem libertos, o mundo entrará na fase mais sombria da profecia. Aperta o like e se inscreve para receber mais revelações como essa. Existem passagens na Bíblia que parecem sombras caminhando silenciosamente entre as linhas do texto sagrado. Algumas são familiares, repetidas em sermões e estudos, mas outras parecem guardadas para tempos específicos, como segredos selados esperando apenas o toque exato da história para se revelarem. Entre esses mistérios, nada é tão intrigante quanto os 4 anjos presos no rio Eufrates. Apocalipse 9 os menciona de forma breve, quase enigmática. Uma voz celestial ordena que sejam soltados, como se estivessem aguardando não apenas anos, mas eras inteiras. E essa única frase já nos revela algo grandioso. Se estão presos, não são anjos santos. Nenhum mensageiro de Deus é aprisionado. Nenhum anjo fiel é contido. O céu não tem cárcere para seus servos. Apenas tronos, missões e glória. Então quem são eles? A resposta está escondida nas entrelinhas de Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4. Existem anjos que caíram, que se rebelaram, que ultrapassaram limites espirituais e foram aprisionados. Alguns foram confinados em abismos. Outros foram destinados a prisões específicas. Os 4 do Eufrates pertencem a essa categoria. Poderosos, perigosos e mantidos sob restrição divina. Mas por que 4? E por que no Eufrates? O número 4, na profecia bíblica, costuma representar a abrangência global. Os 4 ventos, os 4 cantos da terra. E o Eufrates é a fronteira histórica entre o povo de Deus e as potências que tentaram destruí-lo. A Babilônia nasceu ali. A Síria cresceu naquele território. Impérios de idolatria, guerra e opressão surgiram ao longo das suas margens. Esses anjos não estão ali por acaso. Eles fazem parte de uma guerra espiritual muito mais antiga do que qualquer batalha humana. Uma guerra cuja liberação foi adiada, contida e marcada para um momento exato. Um momento que, segundo a profecia, ainda está por vir. O mistério dessa prisão é o prenúncio de algo maior. Não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Os 4 anjos do Eufrates são o lembrete de que existem forças espirituais aguardando o dia em que Deus dirá: agora. Para entender a profecia dos anjos aprisionados, precisamos entender o cenário onde estão confinados. O rio Eufrates. Ele não é apenas um curso de água no mapa, é um divisor simbólico entre reinos, civilizações e forças espirituais desde o início da história humana. O Eufrates nasce nas montanhas da Turquia e atravessa Síria e Iraque, até desembocar no Golfo Pérsico. Mas seu significado vai além da geografia. Ele foi mencionado no Éden como uma das 4 fontes que irrigavam o jardim. Ele foi a fronteira do território prometido por Deus a Abraão. Ele foi o eixo de impérios que desafiaram o céu com sua arrogância. Ao longo dos séculos, esse rio foi a marca entre o que era Israel e o que era o mundo pagão, entre a adoração verdadeira e a idolatria brutal, entre o povo de Deus e seus maiores inimigos. O Eufrates é, simbolicamente, a linha da batalha espiritual. E quando o Apocalipse nos diz que 4 anjos estão presos ali, não fala de geografia, fala de guerra invisível, fala de uma fronteira onde o mal foi contido para que não ultrapassasse limites determinados por Deus. Ao longo da história bíblica, quando o mal atravessava o Eufrates, grandes juízos aconteciam. Foi assim com a Babilônia, que atravessou o rio para destruir Jerusalém. Foi assim com os assírios, que cruzaram suas margens para levar Israel cativo. O Eufrates nunca foi apenas água, sempre foi um portão espiritual. O Apocalipse diz que, durante os últimos dias, esse portão voltará a se abrir, não para impérios humanos, mas para forças espirituais muito maiores. A liberação dos 4 anjos é o anúncio de que a fronteira da história será ultrapassada novamente. E o mais impressionante é que a profecia diz que eles estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso significa que o relógio de Deus está marcando cada segundo desse acontecimento com precisão absoluta. O Eufrates é a chave, é o palco,
É a linha que, quando cruzada, mudará o rumo da humanidade. Quando o sexto anjo toca a trombeta no Apocalipse, a ordem divina ecoa como um estrondo invisível. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Com essa ordem, uma barreira espiritual que durou milênios será quebrada, e o impacto desse ato ressoará sobre toda a terra. A Bíblia diz que esses anjos foram preparados, o que significa que sua atuação não será caótica, mas planejada. Deus não os libera por acidente. Eles têm um propósito específico dentro do plano profético, ainda que sua natureza seja maligna. A profecia descreve que, após sua liberação, haverá um juízo que afetará profundamente a humanidade. Não sabemos se isso ocorrerá por guerras, catástrofes, enganos espirituais ou colapsos globais, mas sabemos que será algo de grande escala. Eles são agentes de destruição, mas atuam somente dentro dos limites permitidos por Deus. Esse momento marca o início de uma intensificação da batalha espiritual que culminará na grande guerra final. É a abertura das cortinas para os eventos que precedem o Armagedon. E aqui está a chave. Mesmo em meio à liberação desses anjos, o Apocalipse revela que Deus mantém controle absoluto. O mal nunca age com liberdade total. Ele é restringido, limitado, contido, até que o propósito maior seja cumprido. A liberação dos 4 anjos do Eufrates nos lembra que estamos caminhando para um período em que o espiritual e o físico se encontrarão de forma muito mais evidente. Guerras, tensões globais e crises espirituais parecem apontar para esse movimento. Não sabemos quando isso acontecerá, mas sabemos que o cenário da humanidade está se moldando para o que a Bíblia descreve há séculos. O Apocalipse não foi escrito para gerar pânico, mas para preparar, para alertar, para despertar. Quando esses anjos forem soltos, será o início de uma mudança profunda no mundo, e os que estiverem firmes em Cristo não precisam temer, pois nada foge do controle do Deus soberano que escreveu o começo, o meio e o fim da história. A visão de João em Apocalipse 9 não descreve apenas a existência dos 4 anjos presos no Eufrates, mas também o momento exato em que eles serão libertos. Nada no texto sugere caos descontrolado ou rebelião inesperada. Pelo contrário, tudo ocorre sob uma precisão divina assustadora. Eles são soltos na hora, no dia, no mês e no ano determinados por Deus. Isso revela algo profundo. Esses seres não estão presos há milênios por acaso. Eles não aguardam apenas o dia do juízo. Eles aguardam uma missão específica que só pode ser executada no tempo perfeito do Criador. E essa missão não é pequena. A Bíblia afirma que quando forem libertos, eles terão poder para desencadear uma devastação global, permitindo a morte de 1/3 da humanidade. Não é uma ação simbólica, não é metáfora, é uma consequência direta do derramamento da 6ª trombeta, um dos momentos mais sombrios de toda a profecia. Por que tanto poder foi confiado a seres caídos? Porque mesmo anjos caídos, quando usados para juízo, ainda cumprem a soberania de Deus. Ele os controla, ele permite, ele determina. Nada sai do controle celestial. O mais fascinante é que o Eufrates, ao longo da história, sempre serviu como linha de divisão entre grandes impérios. Babilônia, Assíria, Pérsia, todos eles estiveram ligados a essa região. A Bíblia parece sugerir que esse ponto geográfico não é apenas simbólico, mas um marco espiritual onde batalhas invisíveis ocorreram por séculos. É como se o Eufrates fosse uma fronteira entre o visível e o invisível, uma trincheira espiritual onde forças antigas aguardam o toque da trombeta final. Quando os 4 anjos forem soltos, o mundo não verá apenas destruição física, mas o cumprimento de um plano que está em andamento desde os primeiros capítulos da humanidade. Eles não se libertarão sozinhos, nem escaparão de um cativeiro enfraquecido. Eles serão libertos por ordem do próprio Deus, num momento que ninguém pode antecipar, mas que a Bíblia garante que virá. E aqui reside o mistério mais inquietante. Se esses anjos estão presos desde tempos imemoriais, e se têm poder tão devastador, qual é exatamente o propósito final de Deus ao soltá-los? A resposta parece apontar para algo maior do que juízo. Aponta para a última grande separação entre luz e trevas, entre o mundo como o conhecemos
e o início da fase final da profecia. Este é o ponto em que o plano de Deus deixa de ser teórico e começa a tocar cada canto da terra. Quando João descreve a libertação dos 4 anjos presos no Eufrates, ele não fala apenas desses seres caídos. Logo em seguida, ele revela algo ainda mais perturbador: um exército colossal de cavaleiros, cujo número ultrapassa a compreensão humana. E o número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Uma quantidade tão grande que nos dias de João era simplesmente impossível de imaginar. Isso não era um exército humano, não era uma força terrestre. Era algo espiritual, invisível, sobrenatural. Aqui está o ponto onde muitas pessoas se perdem. Esses 4 anjos não agem sozinhos. Eles lideram esse exército. Eles são os comandantes de uma força espiritual preparada, treinada e aguardando apenas a ordem divina para atravessar a fronteira que separa o mundo invisível do mundo físico. E quando isso acontecer, nada será como antes. O texto descreve esses seres com imagens simbólicas que revelam sua natureza: fogo, fumaça, enxofre, elementos ligados ao juízo de Deus desde os tempos de Sodoma e Gomorra. Esses cavaleiros não representam apenas destruição, representam purificação pelo fogo, o colapso do velho para a chegada do novo. Eles fazem parte de um processo inevitável, uma etapa escrita antes mesmo da fundação do mundo. O mais intrigante é que o Eufrates, ao longo da história humana, sempre foi palco de conflitos. Civilizações inteiras nasceram e morreram às suas margens. Mas o que João vê ultrapassa qualquer batalha conhecida. Ele vê o ponto onde o mundo material será rompido pelo espiritual. Um rasgo, uma abertura, um juízo que não virá de homens, mas de seres que aguardam encarcerados há milênios. E o mistério se intensifica quando entendemos que esse exército não se move por vontade própria. Assim como os 4 anjos, eles só podem agir quando Deus ordena. É juízo, sim, mas é juízo controlado, medido, calculado. Nada é fora de controle. Nada é livre. Tudo segue a linha exata do plano divino. Por que Deus permitiria um juízo dessa magnitude? João nos dá a pista, para despertar uma humanidade que, mesmo diante dos sinais, insiste em não se arrepender. O juízo não vem para destruir por destruir. Vem para revelar o que há no coração de cada um. Vem para separar os que escutam dos que escolhem permanecer cegos. Este é o ponto da profecia em que o silêncio de Deus se transforma em um chamado estrondoso, um último toque antes do fim. E os 4 anjos, junto com o exército que lideram, são instrumentos desse chamado final.